Salve, salve galera da Placar TV, sejam muito bem-vindos a mais um programa especial, o mais especial da nossa viagem à Inglaterra para entrevistar as estrelas da Premier League. Hoje eu tenho o prazer de receber um brasileiro que fez história na Espanha, no Real Madrid, e logo na sua primeira temporada pelo Manchester United já também ganhou o carinho da torcida, já é um ídolo local e ainda tem muito para ganhar aqui na Inglaterra. Casimiro, obrigado, uma honra estar aqui na sua casa, bater esse papo. Então vamos falar de São Paulo, Seleção Brasileira, Real Madrid, Copa do Mundo. Mas começando pelo esse seu primeiro ano na Premier League, essa temporada que está terminando, eu queria começar te perguntando, foi uma surpresa para você uma recepção e uma identificação tão grande com o United? Bom, claro que quando você sai do Real Madrid e vem para o Manchester United, claro que você quer ter o carinho, quer marcar uma era, não? Quer marcar uma era com títulos, com grandes jogos, com vitórias, né? Mas eu não imaginava, né, que ia ser assim, um carinho tão rápido assim, né, cara? O carinho que a torcida teve por mim nos jogos, na temporada, o carinho que eles me respeitam, né? Então, sem dúvida para mim é muito gratificante, né? Claro que você sempre imagina, né? Você sempre tem esse objetivo de transformar isso, esse carinho que você quer ter, né? Você tenta transmitir, né? Você tenta ter o quanto antes, né? Mas o carinho da torcida, sem dúvida, está sendo bem surpreendente para mim, assim, bem carinhoso para mim, bem surpreendente. O que você acha que se deve isso, assim? Por que eles gostaram tanto de você tão imediatamente, assim? Bom, acho que sempre com muita humildade, né? Mas sempre com o trabalho dentro de campo, né? Claro que existe o respeito dos outros meus companheiros também, que estão sempre me ajudando, né? Mas acho que foi uma mescla muito boa, né? Principalmente dos torcedores, junto com os funcionários do clube, com os jogadores do clube, com os empregados do clube, né? Então, sem dúvida para mim, está sendo uma mescla muito boa e principalmente está sendo muito importante para minha adaptação, né? Tanto o carinho fora, que o carinho dentro também do clube também está sendo importante para mim. E bom, consequentemente as coisas também estão caminhando bem para mim. E a adaptação à Inglaterra em si foi difícil para você? Tem mudança de clima, idioma, tudo isso, como que tem sido para você? Bom, isso é uma das coisas também fundamentais que eu acho que aconteceu aqui, né? Foi o clube, né? O clube sempre foi muito carinhoso comigo desde o primeiro dia, do primeiro dia eu me senti em casa, me senti muito amável, né? Muito amável dentro do clube, até mesmo que não era fácil, né? Pô, eu tive 10 anos no Real Madrid, né? São 10 anos de uma carreira, né? Então, não era fácil, mas desde o primeiro dia o clube sempre muito carinhoso comigo, sempre muito confortável, me deixando muito confortável, as pessoas, os jogadores dentro do clube também. Então, e até mesmo os torcedores, né? Os torcedores desde o primeiro dia acho que me transmitiam um carinho excepcional. Então, sem dúvida para mim foi um casamento aí muito legal. Casimiro, quando você decidiu trocar, né, quando anunciou a sua vinda para o Manchester United, foi uma surpresa geral, assim, até por tudo que você tinha no Real Madrid, por tudo que você conquistou, um ídolo super consolidado, e até pelo momento dos clubes, né, o Real Madrid atual campeão da Champions e o United não estava classificado. O que te motivou a esse desafio? Por que você optou por essa mudança? Bom, teve vários motivos, né? Teve vários motivos que você acaba colocando na balança e você acaba até compensando, não, né? Então, assim, falando de motivos, né? Claro que eu perguntei para minha família, acho que isso é importante falar, né? Eles aceitaram na hora, falaram que toparia vir, né? Minha esposa, minha família, meus filhos também, né? Claro que é muito importante para mim também, a felicidade deles também é a minha felicidade, né? O momento de sair do clube, né? De sair de um grande clube por cima, a idade que ainda tinha essa vontade, tinha essa força, né? Essa força de vontade de mudar. Talvez eu até diria para vocês, se fosse daqui 2 anos eu acho que eu não sairia. Se fosse daqui 2, 3 anos, eu acho que eu não sairia.
Eu acho que daqui 3 anos assim eu não sairia do Real Madrid para ir para outro grande da Europa, né? Então a ambição de querer jogar uma outra liga, a ambição de querer alavancar um clube grande, porque assim, a gente sabe que a grandeza do Manchester United é gigante, né? Então esse foram um dos pontos, né? Outro ponto, sem dúvida, diria que um dos mais importantes, assim, que eu até mesmo já falei, seria de jogar a Premier League, né? Acho que o desejo de jogar a Premier League, e uma das coisas, assim, que mais me surpreenderam e fico mais feliz, assim, que era aquilo que eu pensava, que quando eu cheguei aqui, a Premier League é algo surreal, é algo excepcional, algo gigante para mim, sem dúvida. Foi a liga mais difícil. Cada um tem a sua dificuldade, né? Cada um tem as suas coisas boas, suas coisas ruins, mas sem dúvida a Premier League aqui é algo surreal de jogar aqui. Mas o que é? Se puder detalhar assim, o que realmente te surpreendeu? Porque você passou 10 anos na elite no Real Madrid, que claro, já é um... com certeza. Mas o que aqui na Inglaterra tem de mais diferente? Acho que o principal, assim, é que você aqui não tem jogo fácil. Você joga contra o primeiro jogo contra o último, não é aquele resultado, vai ganhar fácil. Ou vai ganhar, né? Não diria fácil, né? Porque hoje no futebol não tem jogo fácil, né? Mas não tem aquele jogo, olha, vai ganhar. Não, pelo contrário. Se você for 95% da sua força, da sua ambição de ganhar esse jogo, você vai perder. Você tem que estar 100% todos os jogos. Você tem que estar 100% todos os jogos. Aqui é impossível você estar 90% um jogo ou outro. Se você for 90% em um jogo, você vai perder o jogo. Aqui, sem dúvida, você vai perder, porque aqui, sem dúvida, a diferença do primeiro para o último não é tão grande. Não é tão grande. Eu acho que esse é o fator assim, que mais me surpreendeu aqui na Premier League. E a questão da velocidade do jogo, intensidade, isso que se fala muito, também tem muita diferença? Você sentiu alguma coisa? Não, sem dúvida. Sem dúvida que aqui pode ser que aqui esteja mais velocidade, pode ser mais força, mas o futebol é adaptável. O futebol é adaptável. Por exemplo, a Espanha foi campeã jogando tic-tac, jogando teoricamente num jogo lento, né? Que é tic-tac, tic-tac. Vocês ganharam 5 Champions lá. Exatamente, ganhamos 5 Champions no Real Madrid, jogando no futebol na Espanha, né? Então assim, não é porque é mais rápido ou mais forte, resume em ganhar, né? Mas sem dúvida, aqui é diferente. Aqui, sem dúvida, é um pouco mais rápido, é um pouco mais intenso, é um pouco mais forte, né? Cada um tem a sua característica e, sem dúvida, essa característica aqui na Inglaterra é um pouco mais sim. Casimiro, eu trouxe algumas fotos para acompanhar o nosso papo aqui. Você parece aqui que é a sua primeira foto na placar. Você, o Lucas Moura, na base de São Paulo. E o Luquinha esse aqui é o Zé Vitor. Zé Vitor. Esse aqui é o Zé Vitor, sim. Você lembra dessa foto? Pior que lembro, sim. Lembro muito bem, sim. E desse período, né, de você subindo pro profissional, já um jogador com muita experiência na base da seleção brasileira, né, com um futuro brilhante, assim, pela frente. Você imaginava nesse momento, assim, que sua carreira daria tão certo, assim? Me lembra um pouquinho desse início de São Paulo. Olha, você sempre sonha, né? Você fala, vamos, sonhar não custa nada, né? A gente sempre brinca assim, né? Sonhar não custa nada, né? Mas, sim, né? Você sempre sonha em ganhar Champions, ganhar os maiores títulos do mundo, você sempre ganhar campeonatos importantes, né? Mas, assim, imaginar, né? Que você pode chegar, claro que é meio difícil, né? Essa época era o Carlão, né? No começo te chamavam de Carlão, né? Não, na verdade não. Na verdade sempre, no São Paulo sempre me chamavam. Sempre Casimiro. E seu nome é com I, né, na verdade, mas mudou pra E, foi superstição. Foi superstição, sim. Inclusive aconteceu no São Paulo, no meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo. Inclusive eu tenho uma camisa, quando eu tava na base ainda, e eu fui fazer um jogo no profissional e voltei, tava Casimiro, com I. E aí depois eu voltei, né? Inclusive, por exemplo, acho que o meu primeiro jogo, assim, acho que foi com 16 anos, assim, não me lembro assim muito bem. 16, 17 anos, meu primeiro jogo, que eu fui convocado. Eu tinha jogador lesionado e tal, e aí eu fui convocado e ainda minha camiseta tá com Casimiro. E na segunda vez que eu volto, já em definitivo, aí colocaram com E. E aí
joguei bem, né? Joguei bem no jogo, falei, deixa com ele mesmo, não tem problema nenhum. O Kaká tem uma história parecida, né? O Kaká começou com C e depois foi com K, né? E aí, falei, deixa com ele mesmo, não tem problema nenhum. E a sua passagem pelo São Paulo? Não era um momento tão bom do clube, mesmo assim ganhou uma Copa Sul-Americana, né? Até no São Paulo você conseguiu o título, numa fase não tão boa. Mas ficou algum arrependimento, alguma coisa do tipo? Nada? Nenhum, pelo contrário, cara, pelo contrário. Eu sempre gosto de falar e sempre quando tenho oportunidade de falar, né? Pô, eu tenho o maior prazer de falar, cara. Joguei no São Paulo, pô, tive mais de 100 jogos pelo São Paulo, se não me engano são mais de 130. 111, não, sim, mais ou menos assim, mais ou menos assim. É. Então assim, cara, pô, joguei num gigante do Brasil. Cara, ele abriu a porta pra mim, na minha base. Pô, ele me deu a primeira casa pra minha mãe. Assim, cara, pô, falar de São Paulo, assim, pra mim, cara, é um prazer. Se tem hoje o meu lado humano que, pô, claro, São Paulo me alojou com 13 anos, cara. Eu fui morar fora de casa com 13 anos. Pô, aprendi muitas coisas lá, cara. Então, assim, tem um prazer imenso falar de São Paulo. Claro que você sempre, quando você vai jogar, e a gente não pode, e também não gosta de até mesmo fugir, né? Fala assim, né? Fugir das coisas, né? Mas, assim, se eu pudesse ganhar mais títulos, claro que você quer ganhar mais títulos, mas participei do título, teoricamente, dos últimos 10 anos, assim, mais importante do clube, né? Então, assim, cara, tenho um prazer imenso, cara, tenho um prazer imenso e sou muito agradecido, cara. Todos os empregados, a categoria de base, Cotia, cara, pô, sou muito agradecido lá, cara, tenho um prazer de falar lá e não nego, cara, acho que sou da base do São Paulo e é um prazer ter jogado no São Paulo, cara. Assim. Tem mais o Anthony aqui agora, né? Tá bem em São Paulino. Sim, pô, São Paulino vestiário. O Anthony também, sim. Mais uma cria, né? Bom, aí vai pro Real Madrid, primeiro pro Castilha, né? E aí emprestado ao Porto. Eu queria saber também um pouco da importância da sua passagem por Portugal nesse seu amadurecimento. Na verdade, eu primeiro tive no Castilha, né? Aí depois eu tive um ano no principal, né? Que aí nós ganhamos a Champions, ganhamos a Copa do Rei também nessa altura. E aí eu vou pro Porto com o Lopetegui, né? O treinador é o Lopetegui. São poucas coisas assim que aconteceram na minha carreira, cara, que assim, até lembrando meio que, tentando lembrar um pouco rápido assim, é difícil lembrar uma decisão que eu tomei na minha vida e foi assim, sabe? Falar, pô, não gostei, cara, porque eu me lembro que antes de ir pro Porto, cara, eu queria ir pro Sevilha. O Sevilha tinha a possibilidade de ir para o Sevilha, tinha a possibilidade de ir para a Inter de Milão também, quando eu estava no Real Madrid, né, por empréstimo, né. E aí o Lopetegui me chamou, pô, foi lá, me contou 3 historinhas lá, a gente fala no Brasil, né, contou 3 historinhas lá, 3 historinhas felizes lá no Porto e tal, e cara, fui muito feliz no Porto, cara. Infelizmente não ganhei título no Porto, cara, mas fui muito feliz, cara. Aprendi muito no Porto, aprendi o futebol europeu, né? Claro que ainda estava um pouco cru no Real Madrid, né? Mas, pô, aprendi muito no Porto, cara. Aprendi muito o que é o futebol europeu. Joguei Champions League, joguei quartas de final de Champions League. E, cara, pô, fui muito feliz no Porto, cara. Fui muito feliz. Tenho um carinho pelo aquele país, cara, excepcional. Até mesmo os funcionários da minha casa são portugueses que eu trouxe de lá, porque me senti em casa. O clube sempre muito confortável. Tenho amigos no clube até hoje lá, cara. Então é outro clube assim que eu tenho um carinho excepcional, assim, porque fui muito feliz lá no Porto. Fui muito feliz. E é um lugar onde muitos brasileiros se desenvolvem mesmo, né? Um bom lugar. Eu sempre digo, cara, que é um trampolim ali. É o melhor trampolim. Claro que comparado aos outros, ele não é um clube grande, né? Ele é um clube grande dentro do país, né? Sim. Dentro do país o Benfica, o Sport e o Porto, eles são os 3 maiores, né? Eu sempre digo que o Porto é um trampolim, cara, que qualquer jogador que quer vir jogar na Europa e quer fazer assim, né? Claro que se fala de Neymar, pô, Neymar tem que sair do Santos e tem que ir pro Barcelona mesmo, tem? É um jogador assim, mas esses jogadores são fora da curva, né? A gente sempre fala que esses jogadores são fora da curva, mas o jogador normalmente, assim, eu sempre falo, vai pro Porto, vai para Portugal, porque lá é um trampolim, cara, que você vai ter esse trampolim e você vai ter esse aprendizado de Europa, que a adaptação é muito fácil. Lá, cara. Casimiro, você me deu um gancho agora, que é o seguinte, essa coisa do fora da curva, né? Porque tem uma coisa que se fala que eu discordo, que é que o Brasil não forma mais talentos. Eu acho que é o contrário, você está formando muitos talentos. Você vê em todas as ligas, tem muitos brasileiros jovens, da sua posição mesmo, cada hora aparece um, mas parece que não está, talvez, formando esse fora de série, um jogador bola de ouro, assim.
Por que você acha, não sei se você concorda com essa tese, e por que talvez isso esteja acontecendo? Não, primeiro eu não concordo que o Brasil forma talento. Eu acho que o Brasil continua formando talento e jogadores. Eu também acho. Né? Jogadores, cara, assim, inclusive se você for parar pra pensar assim, se você fizer o top 11 do mundo, sim. Assim, claro que você vai questionar com um, cada um vai ser gosto, mas se você vai colocar aí 4, você coloca 4 assim sem ter debate, assim, sabe, cara? Você coloca 3 4 assim, do top do mundo, né? Eu acho que a grande diferença hoje é o que está acontecendo no futebol. Hoje o futebol, assim, com todo respeito com antigamente e quem ganhou, pô, sem dúvida são os meus ídolos, né? Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, pô, esses caras pra mim são meus ídolos, Gilberto Silva, até um pouco ali no final, Mauro Silva, o Dunga, são jogadores que assim, eu via crescer, só que antes eles não tinham tanta competência. Competitividade, né? Não, competência, de competência, porque antes, por exemplo, antes você ia falar uma Copa do Mundo, você colocava 3, 4 seleções que já iam ganhar a Copa do Mundo. Não tirando mérito aí, pelo contrário. Pô, volto a falar, são os meus ídolos. Mas hoje você vai fazer uma Copa do Mundo, você vai colocar uma bola de ouro, você coloca 10 jogadores, você coloca 10 seleções, a concorrência é maior, porque a evolução, a tecnologia, tudo evoluiu. Então, o nível de leque de pessoas... Os outros países também desenvolveram, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa a ser colocada, né? Mas eu também não concordo contigo, até mesmo da questão fora de série. Acho que o Brasil, sim, tem zagueiros fora de séries, tem goleiro fora de séries, tem meio-campista fora de séries, tem atacantes fora de série. Então, assim, é claro que são gostos, né? Mas assim, eu acho que o Brasil continua fabricando jogadores excepcionais. Né? Tirando o Neymar, que é o fora de série assim, indiscutível, você vê algum outro jogador com potencial de ganhar a bola de ouro entre os brasileiros? Ganhar a bola de ouro, hoje nós temos assim o Rodrigo, que ele é um cara assim, que cara, é um cara, esse quando o Neymar sair, ele vai dar a 10 do Brasil e vai ser o craque. Inevitável falar de Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior hoje é uma realidade do futebol, é um grande jogador. Bola de ouro, eu diria que assim, hoje mesmo assim, colocaria esses dois assim, né? Para mim o melhor zagueiro, ou talvez os dois melhores zagueiros. Primeiro Marquinhos, Marquinhos para mim é o melhor zagueiro do mundo. Nós temos o Militão, que também pode ser considerado o top 3 do mundo. Nós temos os dois goleiros, Ederson e Alisson, dispensa comentários. Nós temos o Gabriel Jesus, temos o Rafinha do Barcelona, temos até o próprio Antony que está aqui comigo, que é um grandíssimo jogador. Então assim, já coloquei para você aí 7, 8 jogadores que, cara, que a gente vai discutir com gosto ou esse um pouquinho melhor que esse, mas são jogadores top do mundo, são jogadores tops do mundo, entendeu? Isso é questão de gosto, mas tem jogadores que vêm crescendo, sabe? Por exemplo, temos o Bruno Guimarães, que é um outro cara que tá no Newcastle aqui, né? Tá crescendo. O Martinelli, que esse ano fez uma grande temporada. Tem muitos talentos, realmente. Não, eu já tô te falando assim. Sim, já foi uma lista muito grande, né? Então assim, temos bastante jogadores, cara. E aí, também, pegando outro gancho, teve um meio-campista que conseguiu quebrar essa série de Messi e Cristiano Bola de Ouro, que é alguém que você conhece muito bem, seu parceiro Modric. Queria te perguntar, já trazendo para Real Madrid, esse trio de meio campo, você, Toni Kroos e Modric, entrou para a história. Você sente que você era a peça que faltava ali para encaixar esse trio? Porque eles já estavam antes e o Real às vezes sofrendo, principalmente contra o Barcelona, sofrendo muito. Você entrou, era a peça que faltava para encaixar esse trio, assim? Assim, eu sempre falo que no futebol é impossível você atacar sozinho e no futebol é impossível você defender sozinho, né? Mas quando eu entrei naquele time, né? Tava com o Ancelotti, depois foi o Benítez, e aí entrou o Zidane, né? E eu até mesmo ficava pensando comigo, né? Falei, como que eu vou entrar nesse time? Porque na verdade jogava o Rames, né? Jogava Toni Kroos, Luka Modric e Rames. E eu ficava pensando comigo, eu falava, como que eu vou entrar nesse time? E eu tenho que fazer alguma coisa de efeito. Então, eu analisando
eu analisando isso, né? Mesmo eu parava, pensava e falava, ó, são 3 jogadores que com a bola a gente vai falar 3 dias aqui, vamos só elogiar os 3 aqui porque é inevitável, né? Mas eu falei, olha, e eu comecei a analisar um pouco os jogos e falei, ó, cara, nós temos um problema aí que é defensivo. Sim, é indiscutível que com a bola os 3 são fenômenos e a gente volta a falar, é indiscutível desses jogadores. Mas eu pensei comigo, falei, pô, se eu entrar aqui e fazer um trabalho defensivo, talvez pode ser que esteja um equilíbrio na equipe, né? Um equilíbrio no meio campo, né? Porque você não pode ter só 3 Casemiro, senão você não vai ter a qualidade que tem um Luka Modric. Você não pode ter 3 jogadores criativos. Não, você tem que ter um equilíbrio, né? Tudo na nossa vida é um equilíbrio. Então foi aí que eu falei, quando eu entrar nessa equipe, eu vou fazer um trabalho defensivo para dar um equilíbrio na equipe. Inclusive que quando, uma das coisas assim, o Zidane, ele foi o segundo auxiliar do Ancelotti na primeira temporada. E ele cuidava um pouco dos jovens. E o Zidane ele sempre me dava muita moral, sempre falava comigo. E quando ele assumiu... Privilégio, hein? Caramba. Sim, privilégio. Dica do Zidane, só isso. E quando ele assumiu, e ele falou, olha, começou jogando, os 5 primeiros jogos eu não joguei. Eu fui bater na porta dele e falei, pô, Zidane, você me falava isso, pô, e agora? Ele falou, não, cara, fica tranquilo, que o seu momento vai chegar e eu tenho certeza que você não vai sair. E aí, a partir do 6º jogo, ele me colocou. E foi assim, cara, ele me colocou e falou, agora você vai ter que dar um equilíbrio pra equipe. Agora você vai ter que dar um equilíbrio pra equipe. E foi a partir daí, pô. Foi aí que eu comecei, assim, a fazer o trabalho que a gente sempre diz, trabalho sujo, né, no futebol. É claro que, volto a falar, até mesmo dar uma ênfase nisso, né, é impossível sozinho eu defender, é impossível sozinho eu atacar. E sempre com a ajuda da equipe, né, porque você ataca com 11 e defende com 11, né. Mas eu senti que ali aquele meio campo precisava de um poder defensivo. E claro que você vai aprimorando, claro que você vai acostumando a jogar com jogadores e aí até mesmo é um pouco fácil, né? Você rouba e entrega para eles e deixa eles se virarem, né? Porque são 2 jogadores e até mesmo tem a característica um pouco diferente, né? O Luka Modric um pouco mais ágil, né? Um pouco mais de saída, um pouco mais de controle de bola e o Toni passe, né? Passe. Então eu diria que aquele trio ali foi um trio que teve uma mescla muito boa, né? Foi uma mescla muito boa ali, por isso que desfrutamos muito de jogar futebol ali. Mas você teve que mudar também as suas características? Você se tornou mais defensivo por isso? Não, com certeza. Com certeza. Até mesmo com a adaptação, você acaba adaptando um pouco mais, né? Você acaba até fazendo um pouco o trabalho, até demais, né? Até mesmo pela característica deles, que eles não são jogadores defensivos, né? Mas, sem dúvida, com a ajuda deles também, não seria possível parar tudo, né? Então, foi uma mescla muito boa, assim, com os 3. Eu acho que eu já vi entrevistas suas você dizendo que até preferia ficar mais, que às vezes acho que é o Zidane que queria soltar mais. Exatamente. No Real Madrid, às vezes, o Zidane até pedia pra mim, né? Que, pode, você tem qualidade, você tem essa qualidade de chegar, você tem o chute de fora da área, o cabeceio, um bom passe e tal, mas eu falava, não tem necessidade, sabe? Então, até mesmo que quando perder a bola, eu que vou ter que estar lá, eu vou ter que correr mais lá, entendeu? Então, assim, foi uma época muito boa, né? Você está devendo um gol de final de Champions para ele, ele que te encorajou, né, aí na frente chutar, né? E tem uma discussão também, um debate legal e eu acho realmente difícil de escolher qual foi o melhor trio, se foi vocês 3 ou Iniesta, Busquets e Xavi. Isso é a mesma coisa, esse é o mesmo debate, eu sempre digo isso que é o mesmo debate entre Cristiano e Messi, entre Real Madrid e Barcelona, entre preto e branco. Isso é um debate que é o bonito do futebol. É o bonito do futebol, sabe? Assim, são três jogadores que fizeram história no Barcelona. Foi um prazer jogar contra eles, vê-los jogar. Mas cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua marca aí. Falando em Real Madrid e Barcelona, vou pegar outra foto aqui desse duelo que fez história também. Acho que esse baixinho te deu algum trabalho, né?
Me conta como que é enfrentar Lionel Messi, você que enfrentou tantas vezes, ganhou muitas vezes, ganhou mais vezes inclusive, né, nos confrontos, mas também já perdeu algumas e teve muito trabalho, imagina. Cara, acho que o Messi ele marcou a época, né, cara? Acho que não tem como negar, até mesmo que sempre foi um rival, sempre foi do Barcelona, sempre foi da Argentina. Sempre foi da Argentina. Não tem como fugir, né? Mas é um cara que marcou a época. Eu sempre gosto de falar que quem gosta de futebol gosta do Messi. Gosta do Messi, entendeu? Então, foi um prazer vê-lo jogar, foi um prazer jogá-lo contra. Não tive a oportunidade, né, de jogar junto com ele, infelizmente. Mas assim... Ele tá procurando clube, né? Quem sabe? Bom, se quiser no Manchester também, a porta tá aberta. A porta tá sempre. O Messi, pô, que é isso? Mas assim, é um cara, que dispensa comentário. A gente tem que ser só admirá-lo, porque não tive o prazer de ver jogar Maradona, não tive o prazer de ver jogar Pelé, mas tive o prazer de ver Messi, tive o prazer de ver Cristiano, tive o prazer de ver na nossa geração Neymar, até mesmo que nós estávamos conversando um pouco antes, né? São assim, diria que da minha geração, os três assim da minha geração, de ver, de jogar, né? Por exemplo, vi jogar Zidane também, vi Ronaldo, vi Roberto Carlos, né? Mas você jogando, né? Eu jogando contra eles, né? Sem dúvida é Cristiano, Messi e Neymar, né? Então, assim, cada um na ordem que fez na cada temporada, né? Cada um tem a sua temporada. Mas, por exemplo, contra o Messi tive algumas vezes, só contra o Neymar tive algumas vezes jogar contra ele, né? Não muito, né? Apesar de ser um rival já há bastante tempo, mas não tive tantas vezes como o Messi. O Cristiano eu nunca joguei contra, né? O Cristiano, graças a Deus, eu tive ele do meu lado bastante vezes, né? E já me deu muitos títulos e muitas vitórias, né? Mas assim, são jogadores assim, cara, que primeiro é impossível parar sozinho. Primeiro é impossível parar sozinho. Esses jogadores são, que nós estávamos falando, né? Fora da curva. Esses jogadores são jogadores fora da curva. É impossível pará-los sozinho. Sempre tem que ter a ajuda de um, sempre tem que ter a ajuda da equipe, sempre tem que ter um planejamento para parar. Porque senão é impossível parar. Mas, muitas vezes, nós não damos conta, né? Mas nós não admiramos esses jogadores tanto e quanto eles marcaram no futebol. Pô, esses jogadores marcaram mais de 50 gols por temporada. Hoje em dia, o cara... temos o Haaland que tá voltando a fazer tantos gols assim, né? Mas nos últimos anos, antigamente, era o artilheiro da Europa e da temporada terminava o gol com 25 27 gols. Quem fazia 30 era já o craque, né? Então esses jogadores, pô, 60, 70 gols no ano, pô, isso aí é coisa fora da curva. Então tem que admirá-lo. Sem dúvida que quem gosta de futebol gosta desses jogadores, ama esses jogadores, porque são jogadores excepcionais. E você estava me contando que enfrentou o Neymar desde criança, né? Desde moleque, né? Como é que foi isso aí? O Neymar também é outro, nossa senhora, que dor de cabeça dá. O Neymar também é outro cara que assim, jogava na escolinha, na verdade eu comecei no Moreira, né? Em São José dos Campos, e aí joguei contra o Neymar, quando o Neymar estava na Portuguesa Santista, joguei contra o Neymar no Santos, depois no Principal, depois quando ele foi pro Barcelona também joguei contra ele. Então assim, o Neymar sempre foi... Mas o Neymar também tinha um lado que joguei contra ele, com ele na seleção, né? Também aí também tive um pouco de desfrutar um pouquinho do lado dele, que também tive esse prazer de desfrutar, né? E tenho esse prazer de desfrutar do lado dele, né? Mas é outro também jogador, cara, que na minha época são três, tá no top 3, assim, porque é um jogador que inventa algo que não dá pra você... São jogadores imprevisíveis, né? Você não sabe o que vão fazer, são jogadores que sacam algo, nós falamos no Brasil, né? Saca da cartola algo e ganha jogos que a gente nem imagina que pode ganhar. E muita gente dos adversários do Neymar às vezes reclama de ser provocador, de fazer uma firula, algo desnecessário. Você, quando teve ele de adversário, se irritou em algum momento? Teve alguma coisa assim? Não. Claro que é normal, né? São jogadores que têm qualidade, cara. São jogadores que têm qualidade e até mesmo... É normal você, até mesmo quando tá perdendo, ficar mais nervoso, mas acho que são coisas de futebol, A partir do momento que
que existe lealdade, sabe? Você pode chegar firme num jogador. O futebol hoje é contato, né? Mas a partir do momento que existe lealdade, porque existe uma coisa, você chegar firme e você ser desleal, né? Então acho que não tem problema nenhum. E pelo contrário, pô, são coisas que acontecem no campo. Acho que o Neymar é um jogador que até mesmo tem muito a bola, é um jogador leve, é um jogador que dribla muito. Então, assim, é o estilo de jogo dele. Claro que a partir do momento quando a pessoa é desleal, aí eu já também não concordo já não concordo. Mas se o cara tem a habilidade, a qualidade para dar uma caneta, dar um chapéu, assim, é mérito dele e isso é o futebol, isso é o bonito do futebol. E queria te falar dessa sua liderança em campo, até sobre esse aspecto meio xerifão, assim, né? Tem um vídeo que é muito engraçado, que sempre aparece, viraliza um jogo contra o Liverpool, que alguém dá uma entrada, você sabe qual que é, né? Aí logo na sequência você vai dar uma igual do tipo assim, ó, empatou. Tem essa coisa do jogo mental, assim, e também de marcar a presença. Você era o cara do Real Madrid que fazia esse serviço, assim? Bom, cara, assim, tem dúvida que eu sempre gosto de falar que você tá no campo comigo, é da minha família e eu vou defender a morte, né? Mas são coisas que acontecem no campo. Isso aí, somente desse lance assim, desse que Você aconteceu. sabe como parece bastante esse, né? Deve te marcar muito. Sim, são coisas que acontecem no campo, cara. Acho que fica ali no campo. Acho que o que vale é o respeito pelo outro e sem dúvida a admiração que tem o respeito que tem pelo outro atleta. Casimiro, vamos falar de seleção brasileira agora. Queria saber, na sua expectativa para esse ciclo, você já foi o capitão, né, na primeira convocação, é um cara que provavelmente vai ser um dos líderes desse elenco, né? O que você espera desse próximo ciclo? Daqui a pouco a gente fala também do que passou, mas olhando para frente, assim. Eu, por exemplo, assim, junto com o Marquinhos, com o próprio Ney, com o Alisson, com o Danilo, o Alexandro, né? Teoricamente somos os mais experientes, né? Somos os mais experientes ali. Pode estar fugindo algum nome ou outro assim, mas esses nomes que eu falei somos os mais experientes, né? Então, somos os líderes, né? E cara, nós estamos, até mesmo do que a gente conversou, nós estamos com uma safra de jogadores jovens com muito protagonismo nos seus clubes, porém, eu diria que é um pouco difícil você falar, né? Mas eu diria que não pode colocar tanta pressão nesses jovens, né? Porque até mesmo falando da última Copa, né? Os jovens, eles fizeram papéis deles muito legal, que foi ajudar a equipe, né? Esse é o papel, né? Ajudar a equipe, né? Porque, estamos falando de jogadores de 20 anos, jogadores que a gente é uma criança ainda. Se você for olhar para trás, cada um de nós, 20 anos, cara, de representar o seu país, representar a grandeza de uma Copa do Mundo, né? Então, tem que ir nessa linha, pouco a pouco. Pouco a pouco você tem que ir transformando esses jogadores, né? Não dar toda a responsabilidade para eles. Claro que entrou ali na arena, é responsabilidade de todo mundo, vai ser cobrado igual, isso é Brasil, isso a exigência aqui é a maior possível, né? Mas tem que ir pouco a pouco, tem que ir transformando essa exigência, essa responsabilidade para eles. Eu acho que devagarinho, tem que ir devagarinho. Foi assim com você também, no começo com todos nós, né? Até mesmo a responsabilidade com todos nós é sempre assim, né? Nossa vida, com todo mundo é sempre assim. Tem que ir com cada degrau tem o seu tamanho. A gente já falou aqui de muitos títulos, muita coisa boa, tem que passar também um pouquinho pelos momentos mais difíceis. Essas duas derrotas na Copa do Mundo foram parecidas até em contextos, né, de quartas de final contra uma seleção europeia. O Brasil entra como favorito, acaba um dia que dá tudo certo para o adversário, o goleiro pega tudo, parece que a coisa conspira contra. Mas eu queria te perguntar sobre o jogo contra a Croácia especificamente. O Brasil vinha de uma classificação jogando muito bem contra a Coreia do Sul, pegando uma Croácia que passou aos trancos e barrancos na primeira fase, depois nos pênaltis contra o Japão e tal. Falo até por mim, porque na minha cabeça, trabalhando lá, um jogo que o Brasil ia passar, não estava assim, a gente falou, não, o Brasil vai passar.
Você acha que para vocês isso aconteceu, mesmo que inconscientemente? Ou Não. Até mesmo Como foi a conversa antes? Assim? Não, porque até mesmo nós, já que estava os mais velhos, assim, né? A gente sempre deixava muito claro isso, né? Porque Copa do Mundo, cara, isso infelizmente, cara, eu sempre gosto de falar nesse ponto que existe o lado bom e o lado ruim, né? São apenas 7 jogos. São apenas 7 jogos, cara. É até um pouco injusto pela grandeza do campeonato. A grandeza do campeonato, você ganhar com apenas 7 jogos. É até um pouco injusto, né? De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, 7 jogos, um momento, futebol é momento. E até mesmo foi igual você falou, um dia que a bola não entra. Porque se você for parar para pensar, por exemplo, uma Champions League. Teoricamente, assim, é mais fácil, porque você tem 2 oportunidades. Você tem 2 oportunidades, você tem o seu fator casa, você tem o seu fator... se a bola não entrar um dia, você, joga aqui, mas a bola não está entrando, jogo aqui, jogo com resultado, tem um jogo de volta. É um pouco, teoricamente, até um pouco mais fácil. Agora a Copa do Mundo é um jogo. Se a bola não entra, a bola não entrou... Tem lesões. Tem um momento porque nós somos ser humano, pô, vai ter. Tem dias que nós não vai estar legal, tem dia que o jogador não vai estar legal, tem dia que a bola não vai querer entrar. Mas até mesmo fica até são apenas 7 jogos e até um pouco fácil você ganhar, fácil entre aspas, né? Você ganhar a Copa do Mundo, né? Existem os dois lados, essa coisa que eu falei. É rápido, né? É jogo rápido, né? Coisa de um mês, acabou, pronto, acabou, vamos embora. Sem dúvida, pra mim, a Copa do Mundo machucou bastante. Essa derrota... Mais do que a de 4 anos antes? A mais, porque nós estávamos preparados. E nós nos preparamos muito bem para essa Copa do Mundo. A equipe chegou bem, os jogadores, o elenco estava melhor, o elenco tinha mais jogadores, mas me machucou bastante. Essa Copa do Mundo me machucou bastante, principalmente... não por sair pela Croácia, né? Porque ali quarta, semifinal... Ali é detalhe, é o futebol, é o detalhe que a bola não entra, é o pênalti que você faz, é o pênalti que você não faz, é o goleiro que pega, é a bola que desvia e entra, é o ar, é o vento que não entrou. Então assim, mas eu diria que nós estávamos mais preparados para essa Copa do Mundo. Nós estávamos mais preparados para essa Copa do Mundo e infelizmente nós não conseguimos. Acho que me machucou assim bastante, fiquei bastante tempo assim sem ver futebol. Até mesmo, por exemplo, quando você joga uma Copa do Mundo no fim da temporada, acaba a temporada, acaba a Copa do Mundo, você tem aquele mês de você, as suas férias de você um pouco esquecer. E não, esse nós tivemos uma semana, tivemos que voltar. Foi muito legal pra mim que eu voltei assim e as coisas continuam muito bem pra mim aqui no Manchester United, né? Pelo contrário, até melhorou, até melhorou, sabe? Me machucou bastante, essa Copa do Mundo me machucou bastante, porque nós estávamos bem, sabe? Estávamos preparados para essa Copa do Mundo, sim. E, bom, você certamente, como todos nós brasileiros que sofremos muito com a derrota, revimos o lance do gol da Croácia muitas e muitas vezes. Sim. O que explica aquela jogada, Casimiro? Faltando 4 minutos, o time muito exposto, né? Não, cara, não. Eu não diria que... muitas vezes, assim, até mesmo tentando explicar para você, assim, o lance a bola entra no Pedro, Pedro tenta achar o Fred, que ele estava sozinho, ele tenta achar o Fred, um lance normal, o Fred vai, tenta fazer o Fred, ele meio que ganha a bola vai para frente, o Fred tenta ir para frente, a bola vem alta, Danilo ganha a bola sobra para não sei quem, Luka Modric domina, eu toco na bola, eu ganho a bola, sou eu que ganho a bola, a bola sobra para eles. Assim, isso é coisa de futebol, cara. Isso é coisa de futebol, assim. Por isso que eu te falo, cara. Futebol é muito bonito, por quê? Porque nem sempre o melhor vai ganhar. O que joga melhor vai ganhar. Nem sempre o que tem o melhor elenco vai ganhar. Mas assim, o futebol, ele é tão bonito por essas coisas. Ele é tão bonito por esses detalhes. Eu não diria que ali foi um erro de alguém ou uma tomada de decisão de alguém. Não, pelo contrário, cara. São coisas que acontecem no futebol, são coisas que, infelizmente, não tá no nosso alcance. Depois o cara chuta, a bola bate no Marquinhos, o Alisson meio que escorrega no lance. Então, assim, era pra ser. Pô, Casimiro, você tá sumindo. Sim, mas era pra ser. Mas o plano não era recuar, era manter... Não é recuar. Como é que você vai me recuar num lance que a bola tá lá no escanteio? Sim.
Não tem como você querer, não, perdeu a bola, vamos voltar para trás. Não, isso não é futebol. Pô, agora é muito bonito você falar, pô, o Pedro tocou a bola foi para frente, pô, vamos voltar todo mundo aqui dentro da grande área. Pô, agora é muito legal você falar, é muito bonito. Mas assim, não teve nenhuma ação ali que foi tomada errado. Uma ação que foi tomada errado. Então, aconteceu ali. Então, agora é muito fácil. Pô, se a bola do dia tal eu tivesse ali também, eu queria estar ali, queria fazer o gol. Teve chance, exatamente, teve chance para matar o jogo. O jogo aconteceu séries de coisas. Então, assim, não tem nada no lance assim bem específico. Uma coisa que certamente você também já ouviu é, pô, por que o Casemiro deu um carrinho do Modric e tal? E aí uma pergunta realmente assim que fica na nossa cabeça, você estava pendurado, né? Sim, eu estava com amarelo. Então, se tomasse um cartão, eventualmente perderia uma semifinal, poderia ser contra a Argentina. E até mesmo estava na sua cabeça. E eu vou dizer uma coisa. Eu tomava o cartão, a gente tomava o gol, eu não bati o pênalti. E aí, são mil situações que a gente faz. Mas o seu cartão estava na sua cabeça naquele jogo? Você ficou pensando, não posso tomar cartão? Não, pelo contrário, não, isso não é o meu. Isso não é o meu estilo de jogo. Claro que você sempre tem que tomar cuidado com o cartão amarelo, mas eu nunca vou mudar o meu estilo de jogo pelo cartão amarelo. Se for para fazer uma falta, for dar como a gente vê, for para dar uma voadora no Luka Modric, eu ia dar uma voadora no Luka Modric, mas não, eu toquei na bola. Eu roubei a bola. Sou eu que roubo a bola. Então assim, se eu faço a falta, toma amarelo, a gente fica com a menos, time fechado, a gente toma o gol 1-1, eu não bato o pênalti. Tá, pô, o Casemiro foi expulso, né? Não bateu o pênalti. Então assim... Não, e se passa, depois a gente vai falar agora contra a Bélgica, né? Exatamente, são mil coisas. Então assim, eu sempre gosto de falar que aconteceu. Então, infelizmente assim, é claro que cada um pode ver de um ponto de vista, mas eu acho que naquele lance ali, naquele jogo ali, era pra ser assim. Era pra ser assim. Claro que dói, pô. Dói. Pô, eu tava no campo. Sou brasileiro, pô. Eu quero ganhar o título. Quero ganhar uma Copa do Mundo, pô. Quero entrar na história, pô. Dói, pô. Pô, dói na torcida, dói nos 210 milhões. Dói. Mas, pô, eu sou o cara que tô lá dentro, da responsabilidade. A pessoa que mais dói é em mim. A pessoa que mais dói é em mim. Que eu tô lá dentro. Eu tô representando esses 210 milhões. Então, assim, pô, Casimiro, você não faria diferente? Não, eu não faria diferente nesse lance. Pelo contrário, pô. Aconteceu. São coisas que acontecem no futebol, são coisas que acontecem nesse lance e fazer o quê? Infelizmente, o futebol são detalhes que você acaba acontecendo. E além da derrota em si, que foi muito dolorosa para todos, ainda teve o fato de que teria sido um Brasil e Argentina na semifinal, um jogo histórico. Sim. O Papo Gomes, que é um jogador da seleção argentina, chegou até a dizer que estava no vestiário assistindo o jogo do Brasil, e depois que o Brasil perdeu, eles ficaram com mais força ainda de tipo, esse é nosso e tal. Vocês estavam pensando nesse jogo contra a Argentina? Você acha que o Brasil teria chance se entraria como favorito, assim, poderia ter mudado até a história da Argentina? Semifinal não existe favorito. Semifinal não existe. Acho que se a Copa do Mundo, até mesmo que a Holanda pegou a Argentina nas quartas. Isso. E foi um jogo muito difícil. Todo mundo achava que era uma batalha, assim. Então, assim, acho que Copa do Mundo não tem, ainda mais a dia de hoje, você coloca ali 8, 10 seleções que, cara, não tem favorito para ganhar. Sempre tem ali 2, 3 que são um pouquinho mais favoritos que o outro, mas você coloca, hoje em dia, você coloca 10 seleções aí que podem chegar na semifinal bem fácil. Não foi surpresa para você a Argentina campeã, então, assim... Não, porque até mesmo eu tenho entrevista, todo mundo tem entrevista, até mesmo você, se perguntasse para você, você colocaria Brasil, Argentina e França. Você colocaria. Depois você colocaria Holanda, Inglaterra, Croácia, Bélgica, até porque não chegou num bom momento, mas você colocaria a Bélgica. Você colocaria ali as seleções ali, você colocaria 6, 7 seleções ali que poderia chegar numa semifinal super tranquilo. Uma discussão que você teve muito no Brasil, você torceu pela Argentina na final? Pela Argentina? Às vezes tem um amigo no clube. Não, inclusive nem assisti. Nem assisti. Depois que nós perdemos, eu fiquei, sério, vou ser bem realista, acho que eu fiquei um mês assim sem ver futebol, jogando já no Manchester United. Já fui lá, mas fiquei um mês sem ligar a televisão, porque até mesmo quando você liga a televisão passa a reprise, né, dos jogos. Cara, machucou bastante assim, cara, inclusive, eu vou ser bem sincero, evitava um pouco de falar de futebol,
Era até difícil, porque tinha que estar jogando no Manchester, mas evitava um pouco de falar de futebol, não falava de Copa do Mundo, até mesmo um dos meus melhores amigos aqui, que é o Licha, que é o Lisandro, argentino, foi campeão, pô, com todo respeito, com toda educação, dei parabéns para ele e tal. Se tem alguém que merece, assim, dos meus amigos, era o Lisandro. Então, assim, mas parabéns para eles. E, bom, se eles mas ele mereceram... também não tirou uma onda, assim, respeito e tal, né? Mas comigo, se ele tirar uma onda, comigo não tem essa não, pô. Sabe? Exatamente, sabe? Mas assim, não tirou onda, até mesmo dei parabéns para ele, que é um cara que merece, cara que, pô, esse garoto é excepcional, cara. Esse tá jogando muito, né? Zagueiro baixo, mas porra. Cara, me surpreendi muito com ele. Muito com ele, sabe? Então, assim, é um grande amigo que eu tenho, admiro muito e dei parabéns pra eles, assim, e tal. Até mesmo que quando eu via ele, assim, né? Até mesmo depois, pô, vida que segue e tal. Sabia que ele tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Mas assim, doeu bastante a Copa do Mundo. Pra fechar, assunto triste, mas eu queria te perguntar também sobre o Tite, que é um personagem que também tá totalmente recluso depois da Copa do Mundo. A gente percebeu o quanto ele sentiu, como todo mundo, né? Mas você sente que ele é de alguma forma injustiçado, assim, que o trabalho dele, por não ter conquistado uma Copa do Mundo, talvez não receba a valorização que merece? Essas são opiniões, né? Essas são opiniões. E muitas vezes nós sabemos que no futebol você ganha, você é o melhor, você perde ao pior, né? Mas eu, por exemplo, assim, no meu pensamento até mesmo de treinadores, meu top 3 de treinador que eu já trabalhei, assim, eu colocaria Zidane, Ancelotti e Tite. Esse é o meu top 3. Esse é o meu top 3 a dia de hoje. Estou tendo uma experiência agora nova com o Erik ten Hag, que é um treinador que mudou o Manchester United. Mudou o Manchester United hoje, mas ainda não tive tanto tempo com ele, né? Mas o meu top 3 hoje é o Ancelotti, o Zidane e o Tite, né? Não nessa ordem, mas cada um tem as suas características, mas o meu top 3 é esse. E o Tite, assim, cara, infelizmente não ganhou uma Copa do Mundo. Todo mundo esperava, foi o treinador, assim, que criou muita esperança. Então, cara, eu sempre digo que é um treinador, cara, que tem o total respeito meu, tem o meu respeito total. Por quê, cara? Ele entrou numa fase antes de 2018, que o Brasil estava fora e não estava classificando para a Copa do Mundo. Ele fez uma das melhores campanhas. Chegou na Copa do Mundo, perdeu para uma Bélgica por detalhe. Ganhou uma Copa América. Chegou numa final de uma Copa América. Fez uma eliminatórias que classificamos. Fomos a melhor seleção que fez histórias na eliminatórias. Chegamos bem numa Copa do Mundo. Claro, Casemiro não ganhou a Copa do Mundo. Mas, assim, na vida, se ganha e se perde. Mas eu acho que é importante o legado que você deixa. Acho que é importante as coisas que você deixa numa seleção. Pô, o respeito que ele tinha pelos atletas, o respeito que ele tinha pelo lado do jogador, o lado humano, que ele falava muito do jogador. Então, assim, cara, ele tem um total respeito meu e é o meu top 3 de treinadores, assim. Ele junto com sua comissão técnica, que também era muito boa. Casemiro, uma coisa que se fala, esse papo às vezes de boteco, é que quem está ali perto da seleção, como eu cobri também 2 Copas do Mundo, percebo que é uma das grandes bobagens, é que eles não têm mais amor à camisa, eles não jogam. A gente percebe que vocês fazem de tudo para estar na seleção, né? Vocês não precisavam mais, tem jogadores ali que já ganharam tudo, mas fazem questão de estar ali. Por que você acha que algumas pessoas dizem esse tipo de coisa? E se você considera que houve um distanciamento com a torcida, por que isso aconteceu? Difícil essa pergunta aí. Assim, eu não acho que não tem esse amor à camisa, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas até confundem um pouco, porque hoje eu diria, eu até vou um pouco por outro lado, que a rede social, hoje as pessoas com as redes sociais, ela passa uma imagem, rede social é bom e ruim. Às vezes as pessoas passam uma imagem que não está interessado nisso. E as pessoas que antigamente você não tinha essa visibilidade, você não tinha
essa aproximação do seu ídolo. Então assim, por exemplo, hoje tu vê um jogador fazendo X coisa ou alguma coisa, esse jogador não está interessado. Não, as coisas não são assim, sabe? As coisas hoje, as redes sociais hoje ela mudou muito. Então as pessoas hoje ela tem muito mais visibilidade nas coisas e ela acha que esse não está interessado nisso, por isso, e não está interessado por aquilo. Mas não, as pessoas, as pessoas hoje não sabem que no alto nível existe um preço a ser pagado, cara. Existe um preço a ser muito pagado. Às vezes, hoje as pessoas veem os 90 minutos, mas não vê o trabalho no dia a dia, não vê o tanto de sofrimento que... tu ganha dinheiro pra caramba? Sim, mas a responsabilidade, foi o que eu te falei, eu tô representando 210 milhões de pessoas dentro do campo. Responsabilidade, a responsabilidade dentro do campo, o preço, um sábado e domingo você ter o jogo, você está reclamando? Não tô reclamando. Você está dando justificativa? Não, não é isso, sou eternamente agradecido que eu sou um jogador de futebol, sou eternamente agradecido, sou muito agradecido, que eu sou um jogador de futebol, mas existe um preço a ser pagado, hoje existe, você tem que dormir bem, os 90 minutos hoje é apenas um espetáculo. Agora, o trabalho do dia a dia, o trabalho do mês, o trabalho do ano, manter no alto nível tanto tempo, esse é o mais difícil. Esse é o preço a ser pagado, sabe? Então, assim, cara, eu não acho que os jogadores a dia de hoje não tem, como as pessoas falam, né? Não tem amor à camisa. Eu não acho isso. Mas sim, as pessoas acabam se equivocando até mesmo pela imagem que a pessoa transmite, né? Esse não tá interessado em nada, esse só faz coisas erradas, Eu acho que hoje as coisas são muito mais abertas, mas assim, eu acho que amor à camisa, eu acho que existe muito, existe de todos, principalmente quando você vê uma derrota contra a Croácia e você entra no vestiário, cara, você vê jogadores chorando como uma criança. Parece meu filho de 2 anos chorando. Até na zona mista ainda tinha, tava nítido mesmo. Cara, assim, vou ser bem sincero pra você. Eu acho que de uma derrota de um jogo que eu chorei, eu acho que foi a única que eu chorei. Não, foram 2. Foram 2 que eu chorei de uma derrota. Qual foi? Contra a Bélgica, as únicas derrotas assim que eu chorei. Você tá falando que você não sentiu das outras. Não, senti muito. Quando perde um jogo, quando perde. Mas chorar, eu odeio que as pessoas vejam chorando. Eu odeio, não gosto. Não gosto, até mesmo pelo meu estilo assim de xerifão, não gosto. Mas acabou o jogo, até mesmo a gente foi pro hotel, estavam meus filhos, tentei manter a postura ali e tal, de sério e tal, mas cheguei no quarto, chorei como uma criança. E cara, isso sim, digo que era amor à camisa. Você tá chorando, você tá triste que você não conseguiu o seu objetivo, mas ao mesmo tempo, eu depois da Copa do Mundo, falei, cara, e é uma coisa que eu aprendi também na minha vida, cara, vou colocar minha cabecinha no travesseiro bem, porque dei o meu máximo e tentei fazer o meu melhor possível, sem dúvida, dentro do campo. E não desistiu, bora pra próxima. E vamos, que o trabalho segue, até mesmo que foi o que eu te falei, uma semana tinha que estar aqui no Manchester, já tinha que estar trabalhando de novo. E, cara, mas na seleção também você nem pensou em tirar um tempo, um semestre longe, não passou pela sua cabeça? Futebol não te permite isso, futebol não te permite isso, e até mesmo antes de ter essa convocação, a próxima convocação agora, o Ramon ele me ligou, cara, e foi um cara assim que foi um cara muito simpático, um cara muito gente boa comigo, me ligando, um respeito muito grande por mim. Então, assim, cara, acho que, sem dúvida, o futebol não te permite isso. O futebol não te dá tempo de você parar e você pensar. Não, uma coisa acontece atrás da outra e vida que segue. Eu queria te perguntar sobre a faixa de capitão. Isso é uma coisa que te seduz, digamos assim? Você gosta do fato de estar com a abraçadeira? Você se identifica com essa coisa do capitão mesmo? Você sonha em ser você o cara levantar uma taça e tal? Ou não tanto assim, a sua liderança depende disso? Eu gosto de ter esse papel, ser bem sincero para você. Eu gosto de ter esse papel assim de líder, de cuidar, de meio paizão, sabe? De me interessar pelas coisas, de
de ir atrás de, pô, vamos seguir o caminho, vamos ter o exemplo. Eu gosto de dar o exemplo, eu gosto de ser o primeiro a chegar, eu gosto de fazer o trabalho primeiro, ser o exemplo no trabalho. Eu gosto de fazer de exercer essa função, né? Mas tinha uma coisa que até mesmo do Tite, que eu gostava, que ele tinha esse papel, né? Ele abriu o leque, rodízio, né? Ele abriu o leque, mas não fugia muito dos capitães, né? Porque até mesmo quando tinha reunião, eram os mesmos que iam, quando tinha alguma coisa importante para resolver, eram os mesmos 5 que iam. Então, assim, eu sempre digo que era importante, porque até mesmo a faixa de capitão, cara, não nada mais que é um símbolo ali para você ter dentro do campo, mas eu diria que os jogadores hoje eles têm total responsabilidade de poder falar com o árbitro, de poder falar com o treinador, de poder falar com o jogador, entendeu? De poder cobrar o jogador, porque os líderes não é porque tem uma faixa de capitão você não pode ser um líder. Então, assim, mas perguntando a sua, assim, eu gosto de ser, assim, esse jogador exemplo. Eu gosto de ser exemplo, eu gosto de dar minha opinião. Eu não gosto muito de fugir muito por exemplo, de uma entrevista. Eu não gosto de fugir muito de uma pergunta, de expressar a minha opinião. Eu gosto de dar a cara ali, sabe? Que recentemente, assim, nós temos o caso que aconteceu na pandemia, né? E, eu fui um cara que fui lá e dei a minha cara, fui lá, botei lá a minha cara, lá fui eu que falei as coisas, entendeu? Então, assim, é um papel, assim, que eu gosto bastante, assim, de exercer, assim, e claro, já que se vou ser o capitão ou não, já é uma outra decisão, e respeito muito, sabe? Respeito muito a decisão de cada treinador, assim, porque eu sou um cara que respeito muito, sabe, cara? Então, mas é um papel, assim, uma liderança, assim, que eu gosto de exercer, assim. Você citou esse episódio da pandemia que foi marcante, assim, interessante, porque foi na Copa América de 2021, né, que havia um debate se seria jogado ou não, era para ser na Argentina, foi para o Brasil, e aí houve uma indecisão, uma indefinição se haveria mesmo. Você deu uma declaração, depois eu acho que ela até foi um pouco mal interpretada, foi pro lado político, né? Como é que foi aquilo lá? Foi pro lado político, cara. Eu acho que, assim, algumas pessoas, né? Claro que são opiniões, né? Foi pro lado político, foi pro lado que nada a ver com a história, com o político, que foi não sei de quem, do lado pro outro. Foi pro lado totalmente, e era por um lado, sabe, cara, um lado humano. Era só por um lado. Qual era o objetivo de você? Assim, cara, por exemplo, assim, o Brasil, o mundo estava numa pandemia. Nós estávamos dentro de uma pandemia. O mundo estava numa pandemia, cara. E a partir do momento quando você fala de seleção brasileira, cara, você arrasta multidões. O Casemiro arrasta multidões. O Antony arrasta multidões. O Neymar arrasta multidões. O Marquinhos. Cara, e assim, a Copa América foi na pandemia. Um veio pro Brasil, sendo que nós estávamos numa pandemia. Nós estávamos num momento até pior. Até pior. Então, assim, cara, era só um pouco de respeito. Até mesmo a Copa América era na Argentina, você se programa pra Argentina. Em 2 dias, muda pra Colômbia. Foi na Colômbia. Daqui a pouco, no dia seguinte, no Brasil. Calma aí, calma aí. E o jogador não tem a sua opinião? Nós não temos essa opinião, eu tenho família, cara. Eu tenho família, eu tenho avó, eu tenho mãe, eu tenho filhos, que eu tenho que representar também, sabe? Se eles me pegam um Covid, se eles me pegam, não sei, se acontece alguma coisa, sabe? Assim, e outra, você não pode ficar tratando um jogador do alto nível que nós somos de marionete, sabe? Você não pode ficar tratando, uma hora é esse, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Não é porque tem que fazer a Copa América e vai fazer. Não, o jogador também tem que expressar, sabe? Então, assim, já aconteceu. Acabou dando tudo errado. Infelizmente a Argentina deu uma força para eles, né? Infelizmente a Argentina foi campeã, mas assim, já é passado. Até mesmo, eu diria que assim, a estrutura não foi boa. Cara, a estrutura não foi boa, os campos não estavam preparados, os hotéis, assim, porque era muito legal na Copa América. Eu fico numa bolha e, cara, não tem problema comigo. Comigo não tem problema nenhum. Eu tô numa bolha, eu tô aqui trancado, fiquei trancado lá 40 e poucos dias. Cara, não tem problema nenhum. Comida boa, fico numa bolha,
vou lá, Foi jogo, na e volto. Champions, né? Que era Exatamente, na cidade. exatamente, entendeu? Tipo, assim, pra mim não teve grande problema. O problema era o entorno que a gente representava. O problema era o entorno que a gente representava. Então, assim, as pessoas, esse jogador não quer jogar. Como que a gente não quer jogar? A gente estava jogando até agora. Pô. Nós jogamos. Mas era o que representava. Era a nossa opinião, sabe? Assim, em momento algum a gente chegou e falou, não, nós não iremos jogar. Em momento algum, não. Tá, Em momento nunca algum. aconteceu. E até mesmo, se você for olhar minhas entrevistas, não teve. Em momento algum, falei, só o problema é que a gente não pode ser marionete de uma competição que joga para lá, joga para cá, estrutura não, os campos... A ideia de vocês era que fizesse num lugar só, é isso? Não, assim... Bolha, assim, é isso? Não, a Copa América estava preparado para ser. A Copa América, acho que começava dia 10... Argentina e Colômbia, né? Argentina e Colômbia. Cancelaram e em 3 dias colocaram no Brasil. Como você vai fazer uma Copa do Mundo, uma Copa América em 3 dias? Não, Como que você... vocês para vir aqui na minha casa, vocês demoraram... Para vir aqui na minha casa numa entrevista, vocês programaram 1 mês para fazer uma programação disso. Imagina para fazer uma Copa América, entendeu? Então, assim... Os jogadores reclamaram dos gramados, de tudo, né? De tudo, entendeu? Então, assim, mas... Já foi, né? Já foi, sim, já foi. Vamos então falar de coisa boa. Eu queria te perguntar os objetivos para a próxima temporada do United. Aqui na Inglaterra agora mais estabelecido, já como um ídolo da torcida, assim. O que você planeja? Você está com 31 anos, você está jovem ainda. Bom, primeiro, sem dúvida, me encontro na minha melhor fase da minha carreira. Sem dúvida, na parte física e na parte mental, até mesmo experiência, né? Me encontro na melhor fase. Claro que agora o grande objetivo é classificar para a Champions. Primeiro é classificar para a Champions e voltar para a Champions, né? Logo temos uma guerra contra o City na FA Cup. E sem dúvida ganhar títulos. Já tivemos um título esse ano da Carabao Cup, né? Que já é muito importante. Já tivemos um título esse ano. Então, sem dúvida, marcar uma grande época aqui, uma grande temporada aqui no Manchester. Queria te mostrar mais uma foto aqui com De Bruyne do City. Você já me falou que não foi falta, pegou na bola. Peguei na bola. Certeza, né? Queria te perguntar sobre esse time, seu rival agora, né? Brigou tanto tempo com o Barcelona lá, agora também brigando com um time também encantando aqui e tal. É o time mais difícil de jogar contra? Sim. Hoje é o time ser batido. Hoje é o time... Não só hoje, mas nos últimos anos é o time ser batido. Para mim tem um treinador que é o melhor do mundo, é o melhor treinador para mim hoje. Para mim não hoje. Nos últimos anos, primeiro foi o cara que mudou o futebol, em termos disso que eles falam na Espanha, né? Tic-tac, mudou o futebol. É o melhor treinador e até mesmo os jogadores com ele que cai na mão dele, que ele traz, ele transforma o jogador a muito mais jogadores. Hoje é sem dúvida a equipe ser batida pelo grande treinador que tem, e hoje sem dúvida é a melhor. E do ponto de vista do marcador, assim, por que é tão difícil marcar o City? A gente viu eles eliminando o Real Madrid na Champions League, que com uma posse de bola avassaladora, assim, por que não dá para tirar a bola dos caras? Não, sem dúvida pela qualidade dos jogadores, sem dúvida, primeiro pela qualidade dos jogadores e também pela qualidade do treinador. Hoje o melhor 9 do mundo e o melhor 9 da Copa do Mundo, que é o Álvaro. Então sim, ele tem o De Bruyne, ele tem o Ederson, que é um grande goleiro. Então ele tem um leque de jogador, ele tem um leque de jogador muito grande, né? Ele tem um leque de jogador... Sim, quem ele tirar, ele colocar, ele põe. E claro, sem dúvida, a mão do treinador, pô. A mão do treinador. Acho que isso é totalmente a mão do treinador. Casimiro, vamos pro bate-pronto aqui, as perguntas finais. Seu ídolo de infância? Zidane. Então vou ter que te perguntar, como é que era trabalhar com o cara? Às vezes a gente vê uns vídeos dele no rachão ali, participando. É que é difícil, assim, quando você fala ídolo, né? Você colocar porque quando você é criança, sempre um dia você é um dia você é outro. Hoje eu sou o Zidane, amanhã eu sou o Ronaldo Fenômeno, outro dia eu sou o Gilberto Silva, outro dia eu sou o Mauro Silva, outro dia eu sou o Scholes, outro dia eu sou o Rio Ferdinand, sabe? Então assim, mas hoje assim, por exemplo, mas
o ídolo, assim, sem dúvida, o Zidane. Todas as vezes que eu ia falar com ele, eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha de falar. Até hoje, assim, pô, a gente conversa, quando a gente se vê, a gente se fala, a gente manda mensagem pro outro, assim, quando dá. Mas até hoje eu fico nervoso, assim, pelo que ele foi pra mim na minha infância. Assim. E brincava assim, tipo, pô, você ferrou nós 2 Copas, tal, falava dos jogos. Não, às vezes o Marcelo que gosta dessas brincadeiras, assim, o Marcelo brincava, assim, o Marcelo é bem brincalhão, assim, mas assim, não brincava tanto. Assim, não assim, é que você não é muito da brincadeira, né? Marcelo gosta mais. Né? Eu sou muito. E o gol mais bonito da sua carreira? O gol mais bonito da minha carreira? O mais bonito foi o Napoli. Na Champions League. E o mais importante? Na final da Champions League. E das 5 times que você ganhou, tem uma mais especial? Mais especial? É difícil falar do mais especial. Cada um tem o seu momento, sem dúvida. Cada um tem o seu momento. Claro que mais recentemente, nessa Champions, nessa última agora que nós ganhamos, que todos os jogos foi uma loucura, mas cada jogo tem a sua história, cada jogo tem o seu poder de felicidade. Quem que é o melhor camisa 5 ou 8, não? O melhor meio campista do mundo hoje? Hoje? É, a sua posição. Difícil, hein? Eu diria que sempre tem o meu top 3, não colocando em ordem, eu colocaria o Kimmich, o Rodri e colocaria o Busquets. E o Casemiro? Tá? Não, você não quer falar de você? Eu de mim eu não coloco. Tá bom. Qual é a torcida mais difícil de jogar contra, que mais impressiona assim na Europa? Mais impressiona? Posso falar do Manchester? Não, tirando do seu time, Tirando do vai. Manchester. Então vai, do Manchester primeiro, qual é a segunda? Eu fiquei bastante surpreso assim do Manchester, a torcida do Manchester. Pô, aqui na Inglaterra tem muito, cara. Aqui na Inglaterra tem muitas equipes que você, tem o Everton fora que me surpreendeu bastante. Galatasaray. Galatasaray que eu fiquei, falei, caraca, Turquia. Bravo, né? Galatasaray. A torcida do Porto é muito boa. A torcida do Porto é muito legal. São muito fanáticos. Mas eu diria Galatasaray, assim. Galatasaray foi onde foi. Galatasaray. A melhor camisa que você já trocou? Aquela que tá num espaço reservado. Cara, eu não troco camisa. Não troca? Não troco camisa. Nunca trocou, nem desde... Não, moleque, as pessoas, por exemplo, assim, as pessoas sempre pedem pra mim, sabe? As pessoas pedem muito, assim, com toda humildade, né? Mas as pessoas pedem muito, assim, mas eu nunca tive já pedi camisa. Pedi camisa pro Ronaldo. Fenômeno. Roberto Carlos, já pedi. Os meus ídolos. Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, já pedi uma camisa. Zidane, já pedi uma camisa. Rio Ferdinand, já pedi uma camisa. Recentemente pedi uma camisa do Cafu. Queria uma camisa do Cafu. Tem bastante, sim. E teve algum jogador muito famoso que veio te pedir a sua camisa e que você ficou surpreso, assim, que você ficou feliz, enfim? Não. Talvez você não esperasse. Não. Tem bastante jogadores assim que pedem camisa, né? Porque até mesmo quando você acaba jogando em clube grande, né? Você acaba até mesmo pedindo bastante. O pessoal pede bastante camisa, assim. Não tem assim, esse. Né? Com o que você gastou o seu primeiro salário bom, assim, no São Paulo, lá, aquele que... Uma casa pra minha mãe. Primeira coisa, a casa. Sim, salário bom, assim, uma casa pra mim. Pra fechar, seu sonho de carreira agora? Meu sonho de carreira? Além de ganhar uma Copa do Mundo, colocar o Manchester United numa prateleira assim que ele já foi meu maior sonho, meu maior objetivo da minha carreira, assim, sabe? Meu maior sonho, colocar o Manchester United assim, voltar a falar assim, Manchester United hoje ninguém quer enfrentar o Manchester United. Sim. Esse seria o meu. Casemiro, muito obrigado, prazer enorme estar aqui contigo. E assim se encerra a nossa série de entrevistas aqui na Inglaterra, convidando vocês a seguir o Placar TV, se inscrever no canal e ficar com a gente que tem muita coisa boa ao longo do ano ainda. Valeu!